Pronto, pessoal, voltamos aí com o segundo bloco ou com o segundo episódio deste programa, já que a gente também tem o podcast. E não posso deixar de falar aqui da nossa alegria e satisfação, porque a gente está entrando num ano comemorativo para a União Corp. 2022 é o ano dos 30 anos. Não é fácil, não, fazer 30 anos de empresa neste país. Então, com muita alegria que a gente começa agora a comemorar, né, essa façanha. E de casa nova, né, gente? Acabamos de nos mudar aí para uma nova sede própria agora, aproveitando também a experiência que tivemos aí durante esse período tão difícil, mas que trouxe tanto aprendizado, né? Tanto ganho também. O olhar tem que ser nesse sentido, onde é que a gente pode tirar proveito daquilo que não é bom, né? E para fazer melhor. E acho que a União Corp fez isso muito bem durante esse período. Pelo menos foi o que a gente escuta dos clientes, né? Que é o público mais importante. Mas voltando aqui para o tema desse segundo episódio, vamos falar um pouco da experiência do inquilino nesse negócio chamado locação. Porque quem trouxe isso aí foram os novos entrantes, realmente com um olhar bem analítico do negócio, né? Porque locação, gente, é um negócio complicado, sempre foi. É um negócio burocrático, sempre foi. É um negócio demorado, né? Os processos são muito complexos. E aí chegou gente falando, não, isso não pode ser assim, né? A gente tem que mudar isso, vamos facilitar a vida de quem está alugando, né? E trouxe um conjunto de coisas tão importantes que a gente está vendo que os inquilinos estão buscando exatamente isso agora. E quem não tiver aí se atentado para essa necessidade, vai começar a passar um pouco mais de sufoco. E aí eu vou perguntar aqui para os meus amigos, né, o que é que eles veem de importante. Eu acho que são várias coisas, vários fatores aí, para levar uma boa experiência e mudar realmente, radicalmente, essa visão que o negócio de locação é um negócio tortuoso, aborrecido e difícil. Quem começa? Bom, Paulo, eu vou começar, que é o bloco 1 você começou, eu começo nesse, né? À Cris, vontade. Obrigado, Paulo. Cris, no meu ponto de vista, o que vem acontecendo no mercado é uma coisa muito importante, que é a transparência, né? A locação sempre foi muito nebulosa, né? Isso a gente fala porque nós também alugamos imóveis, seja como empresa, seja como pessoa física, né? Então, a locação você já ia antigamente com um pé atrás, achando que você ia ser enganado, né? Essa é a verdade. De um tempo para cá, a gente vê a entrada de novos players, mas muito mais que isso, a união do mercado, né? Era uma coisa, o mercado imobiliário ele sempre foi muito fracionado, ainda tem uma grande parcela do mercado fracionado, né? Mas com a entrada de novos players, obrigou esse mercado a se unir, né? Consumir novos processos para locação, né? Que a locação estava deixada de lado ali, e melhorar a transparência, né? A gente brinca muito, não adianta anunciar um imóvel, esconder onde está ruim o imóvel, porque quando o cliente for visitar, ele vai ver, né? Ou pior ainda, se ele visitar e não ver e assinar o contrato, depois de 2, 3 meses com ele dentro, né, ele vai ver e vai dar problema para a imobiliária. É muito caro hoje a imobiliária ficar revendo o processo, um imóvel em má qualidade, um imóvel que não teve manutenção, um imóvel que tinha infiltração escondida, né? Antigamente jogava uma tinta ali, escondia a infiltração e colocava o inquilino para dentro. Hoje isso é muito caro para a imobiliária, né? A imobiliária, um tempo atrás, ela cobrava 10%, né? E era obrigada a praticar isso, porque o locador, né, o proprietário, era ali colocado num altar dentro da imobiliária, porque ele trazia o produto. De um tempo para cá, a gente vê que o foco mudou um pouco, o inquilino começa a ter
um protagonismo na locação, começa a ter uma facilidade em processo, né? Era muito difícil alugar imóvel, conseguir um fiador, então, né, que tivesse 2 imóveis na comarca, né? Eram condições ali quase que impossíveis. Hoje não, hoje tem seguro-fiança, tem título de capitalização, enfim, tem outras garantias que facilitam o processo, e no fundo, para mim, o grande mote é que melhorou a transparência. Hoje o inquilino consegue fazer o processo, e olha lá, hein, gente, digital, hein? Algumas imobiliárias com processo 100% digital e transparente, né? E quando era físico não era transparente, né? Esse para mim é um grande ponto de evolução. E você, Paulo, o que você vê nesse sentido que melhorou? Sérgio, sem medo de errar, eu diria para você, 100% dos negócios que foram alvo das startups tiveram o consumidor, o usuário no centro, a visão user-centric, né? Ou seja, quem está usando é que precisa ser o centro das atenções. E uma boa parte desses tiveram como resultado experiências dos próprios empresários, empreendedores, que foram as, entre aspas, vítimas do processo antigo. E ficaram tão injuriados com esse negócio que resolveram ver aonde que eles poderiam ter chance de fazer diferente, né? Foi assim com a Uber, foi assim com o Airbnb, e não foi diferente com os players que entraram aí com tudo no mercado de locação brasileiro. Então, se a gente transformar tudo isso em experiência do usuário, parece um chavão, mas na verdade ele inclui uma série de coisas. Você já falou, né? Transparência é uma dessas coisas, porque eu vi o imóvel, eu gostei dele. Nos tempos em que era mais fácil fazer uma visita pessoal, agendava pela própria ferramenta, tinha alguém lá para me receber. Se eu gostei do negócio, já tinha um mecanismo de garantia lá embutido, talvez em questão de menos de 48 horas eu já poderia ter a chave do meu imóvel. Isso, na verdade, é um avanço indescritível, né? Se a gente fosse descer nos detalhes de quanta etapa burocrática foi absorvida pelo um sistema sem atrito no caminho, nessa jornada, nós ficaríamos falando aqui meia hora. Mas só por esse caminho ser tão mais simplificado, por esse caminho ser tão transparente, como você já disse, e transformar uma questão de dias, ou às vezes de mês ou meses, em horas, isso já significou absolutamente muita coisa, né? Então, todos os detalhes que estão aí no meio, ou seja, a relação que se estabelece de dar privilégio, em primeiro lugar, ao inquilino, ao usuário. Em segundo, tirar da frente dele tudo que é processo burocrático feito por sistemas offline. Oferecer, inclusive, a possibilidade dele nem ir ao imóvel numa primeira vez, ver tudo digitalmente. Ou, se não ver digitalmente num tour virtual, ver fotos de boa qualidade. Assumir o processo de garantia dentro dessa mesma esteira e entregar para ele a coisa em menos tempo, era tudo que um consumidor desejava. Verdade, Certo, Paulo, Cristina? verdade. E não é impossível, né, Paulo? Não precisa ter um investimento absurdo em tecnologia para tornar tudo isso uma esteira, né? O que precisa é realmente olhar. Então, você falou uma coisa importantíssima, a qualidade das fotos, né, Paulo? Então, hoje a gente percebe o quanto é importante, né, se debruçar um pouco mais nesse fator, em tirar boas fotos, se não produzir vídeos. Eu vejo imobiliárias pequenas, em bairros periféricos, fazendo um trabalho tão bacana com vídeos, né, mostrando em detalhe os imóveis, né, chamando a atenção para determinados detalhes. E eu entendo que isso é uma atitude simples que diminui tanto o custo também da imobiliária. Por quê? Porque são menos visitas, né? O inquilino decide fazendo muito menos visitas no imóvel, né? E eu vejo também, viu, Paulo, um ganho muito grande do mercado em relação, né? Eu falo assim, aquilo que cabe numa esteira digital, a gente sabe o que é, né? E posso garantir que cai, né? Tem muita coisa que cai da esteira, e para tratar não é fácil, não, né?
Mas o que eu vejo? Hoje, quando o corretor agenda, né? Eu acho que nisso também tem que ter uma velocidade, não tenho dúvida nenhuma, o mercado tem que ficar muito mais disponível, atender rápido. Se não atender rápido, tem outro atendendo. Então, eu vejo todo mundo se movimentando nesse sentido, deixa eu atender rápido esse lead, deixa eu fazer a visita rápido, mas o corretor da imobiliária que chega lá para visitar com o pretendente é um corretor que conhece o imóvel. Se não conhece, ele sabe responder sobre o imóvel. Não é aquele que está chegando lá, que nem o inquilino pela primeira vez, para conhecer o imóvel, como a gente está vendo acontecer, né? Então, eu acho que esse também é um argumento para o mercado usar, né? Poxa vida, eu estou valorizando, tanto para proprietário quanto para o inquilino, né? Eu estou mandando alguém levar, né, os pretendentes a conhecer o seu imóvel com conhecimento de causa, conhece imóvel, né, sabe falar do imóvel, né, sabe ressaltar o imóvel. E, por outro lado, o inquilino também sente isso. Porque ele começa a fazer pergunta, o cara não fala, não sei. Quanto custa o IPTU? Não sei, peraí que eu vou ver. Quanto custa? Peraí, não sei. Ele não faz o papel dele, né, Cris? Pois é, exatamente. Não faz o papel dele. Ele está só apresentando o imóvel, ele não está fazendo o negócio, né, Cris? Exato. Então, é outro olhar também, né, que o mercado tem que ter, né? Eu acho que outra coisa também é aquela dificuldade que se tinha ou se dizia que tinha de conseguir negociar com o proprietário, porque é evidente, o inquilino vai ver o imóvel e falar, então, quero fazer uma proposta, né? Quando o cara falar, quero fazer uma proposta, já se arrepia aqui desse lado e fala, meu Deus do céu, vou ter que falar com o proprietário, né? Gente, que beleza que eu vou ter que falar com o proprietário, porque é isso que eu preciso fazer demais daqui para frente, né? Usar e abusar do relacionamento, criar elos de confiança. Isso vai diferenciar as imobiliárias convencionais das digitais. Não tenho dúvida nenhuma, né? A gente vai fazer programa só falando disso também, viu, gente? Nos aguardem, né? Mas eu entendo que o diferencial é tratar isso com rapidez. Então, leve, aproveite o momento que está conversando com o proprietário, leve a proposta, mostre para ele realmente que é possível, de repente, negociar, né? E nesse momento dá até para falar de garantia, que a gente vai falar o quanto é importante aí o papel da garantia nisso tudo. E outra coisa, né, que a gente viu evoluindo muito também, né, a questão do contrato digital. A gente percebeu que, principalmente durante a pandemia, a possibilidade de se usar aí a assinatura digital trouxe aí um ganho imenso para todo mundo. Foi o que possibilitou fazer negócio, né? Então, tem alguns aspectos que são absolutamente, como eu falo, não dá para voltar para trás, gente. Não dá. Fala, Paulo. Ia dizer, só complementando exatamente em cima desse ponto, Cris, né? O digital ele já estava aí mesmo antes da pandemia, certo? E ninguém prestava muito atenção nele ou ficava dando tiro para tudo que é lado, tentando achar qual foi a placa do caminhão que os atropelou, né, na forma dos disruptores de mercado. Aí veio a pandemia e colocou todo mundo para o mesmo lado, né, tendo a obrigação de pensar diferente, né? Não vamos construir a partir de uma imobiliária normal, das imobiliárias normais. É muito difícil, talvez, a gente pensar em construir unicórnios imobiliários como esses que estão por aí. A dinâmica de negócio é outra. Mas só que eles não vão dominar 100% do mercado, eles vão conquistar uma parte considerável, significativa, é verdade, mas quem vai atender os outros? Quem vai atender aqueles que preferem um atendimento de carne e osso, né? Amparado por ferramentas digitais, amparado por processos mais enxutos, amparado por velocidade, mas com olho no olho, com conhecimento de causa, com orientação, com assessoria, até com consultoria, muitas vezes, quando se trata de proprietário, nós vamos falar disso, como você já disse. Né? Então, vamos começar a falar disso agora, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Ou no próximo episódio do nosso podcast. Vamos falar da valorização do serviço
da imobiliária, na prestação de serviço, tendo o proprietário nesse foco. Só um pouquinho que a gente está voltando.